Você já parou para pensar por que alguns países parecem sempre estar no controle, enquanto outros vivem apenas reagindo? Não é sorte. Também não é só economia. Existe algo mais silencioso acontecendo. Algo que raramente aparece nas manchetes, mas que define guerras, alianças, crises econômicas e o destino de nações inteiras. E o mais inquietante, a maioria das pessoas vive completamente dentro desse jogo, sem nunca perceber que ele existe. Chamam isso de geopolítica, mas geopolítica não é um conceito acadêmico distante. É o código por trás de tudo que você vê acontecer no mundo. É o motivo pelo qual certas guerras começam onde começam. O motivo pelo qual certos países crescem enquanto outros estacionam. O motivo pelo qual alianças surgem e desaparecem sem explicação aparente. É um jogo de poder que começou há mais de um século e nunca parou. Em 1904, um geógrafo britânico chamado Halford Mackinder apresentou ao mundo uma ideia que mudaria a forma como os poderosos enxergam o planeta. Ele olhou para o mapa e viu algo que ninguém estava vendo. Os países não eram apenas lugares, eram peças. Peças de um tabuleiro em constante disputa. E no centro desse tabuleiro, existia uma região que ele chamou de Heartland, o coração da Terra, a Eurásia Central. Quem controlasse esse coração, controlaria o mundo. Não eram palavras de um filósofo, era uma estratégia. Uma estratégia que governos inteiros passariam décadas tentando executar. E aí surge a primeira pergunta desconfortável. Se isso foi dito em 1904, por que os maiores conflitos do século XX aconteceram justamente nessa região? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Afeganistão, Ucrânia. Coincidência? Ou estratégia executada ao longo de gerações? Porque países próximos a recursos estratégicos sempre estão no centro de conflitos. Regiões com posição geográfica privilegiada, sempre sendo disputadas. O mapa não mente, nunca mentiu. Mas então surge outra pergunta. Se isso sempre existiu, por que parece que tudo está ficando mais tenso agora? A resposta está no padrão. Durante séculos, o jogo geopolítico foi relativamente simples. Grandes impérios, fronteiras claras, hierarquias estabelecidas. Depois vieram as guerras mundiais e o mundo se reorganizou. Duas potências, dois lados, uma linha imaginária dividindo o planeta. A Guerra Fria não foi uma guerra no sentido tradicional. Foi um jogo de xadrez travado em escala global. Cada movimento calculado. Cada aliança, um peão posicionado. Cada conflito regional, uma batalha por procuração. Angola, Vietnã, Coreia, Cuba. Nada era aleatório. Tudo era estratégia. E quando a União Soviética desmoronou, muitos acreditaram que o jogo havia terminado, que a história havia chegado ao fim. Não havia chegado. Havia mudado de forma, porque agora o jogo é completamente diferente. Não é mais um tabuleiro de dois lados. É multipolar. Vários centros de poder. Várias disputas acontecendo simultaneamente, em diferentes regiões, com diferentes regras. Estados Unidos tentando manter a hegemonia que construíram ao longo do século XX. China expandindo sua presença econômica e militar a um ritmo que o mundo nunca viu antes. Rússia tentando recuperar o espaço estratégico que perdeu com o fim da Guerra Fria. E no meio disso tudo, potências regionais emergindo. Índia, Turquia, Brasil, Irã. Cada uma posicionando suas peças. Cada uma tentando ganhar espaço num tabuleiro que está sendo redesenhado em tempo real. E é aqui que tudo fica mais perigoso. Porque quando existem muitos jogadores, os conflitos deixam de ser previsíveis. As alianças mudam mais rápido. Os erros custam mais caro. Você começa a ver tensões surgindo em diferentes partes do mundo ao mesmo tempo. Mar do Sul da China, Oriente Médio, Leste Europeu, África subsaariana. E percebe uma coisa inquietante. Isso não está desacelerando, está acelerando. Cada crise abre espaço para outra.
Cada vácuo de poder é preenchido por alguém. Agora olha isso com mais calma. Geopolítica nunca foi só sobre países. É sobre poder. Sobre quem controla rotas marítimas, quem detém reservas de recursos críticos, quem domina a informação e, principalmente, quem tem a capacidade de influenciar o que outros países decidem. Quando você entende isso, tudo muda. Conflitos que pareciam isolados passam a fazer parte de um padrão. Por que a Líbia foi destruída? Porque estava tentando criar uma moeda alternativa ao dólar para o comércio africano. Por que o Afeganistão foi ocupado por 2 décadas? Porque é o corredor entre as potências da Ásia Central. Porque o Estreito de Hormuz é sempre o centro das crises no Oriente Médio? Porque 20% do petróleo mundial passa por ali. Não é acidente, não é má sorte, é lógica geopolítica, fria, calculada, sem emoção. Decisões políticas que pareciam caóticas começam a parecer estratégicas. Porque para quem joga esse jogo de verdade, nunca houve caos. Sempre houve intenção. E então, onde fica o Brasil nesse tabuleiro? Não é uma pergunta simples, e a resposta vai além da economia interna. O Brasil tem algo que pouquíssimos países no mundo possuem simultaneamente: a maior reserva de água doce do planeta. Uma das maiores reservas de minérios estratégicos. O pré-sal, a Amazônia, uma costa atlântica que conecta 2 hemisférios e uma posição geográfica que não depende de nenhuma potência para existir. Em termos geopolíticos, o Brasil é um país que o mundo não pode ignorar. O problema não é o que o Brasil tem, é o que o Brasil faz com isso. Porque nesse jogo, ficar na neutralidade também é uma escolha. Depender economicamente de um único parceiro também é uma escolha. Não ter clareza sobre seus próprios interesses estratégicos também é uma escolha. E escolhas têm consequências, mesmo quando parecem não fazer nada. Geopolítica não é um assunto para especialistas. É um assunto para qualquer pessoa que queira entender por que o mundo é como é. Porque esse jogo nunca para. Ele só muda de forma. E enquanto muita gente ainda vê o mundo como uma sequência de eventos aleatórios, outros já entenderam o tabuleiro e estão jogando muito à frente. A pergunta não é se você vai participar desse jogo. Você já está. Sempre esteve. A pergunta é: você está só sendo movido ou já começou a entender quem está movendo as peças? Porque ficar parado nesse tabuleiro também é uma decisão, e talvez a mais perigosa de todas.